Bem-vindos ao podcast Consciência, o podcast onde falamos sobre ciência em sociedade e praticamos o só sei que nada sei. Hoje temos connosco o Mário Macedo, enfermeiro e mestre em saúde pública. Olá, Mário. Olá, Obrigada. Muito obrigado pelo convite. E obrigada por teres aceito estar connosco hoje. Vamos então falar do tópico do podcast Consciência, Ciência em Sociedade, e visto que estamos a gravar em janeiro de 2021 e dada a experiência do Mário em saúde pública, seria quase inevitável começar por falar da pandemia da Covid-19. Então, Mário, queria perguntar-te, para começar esta conversa, se só de ciência se faz a gestão de uma pandemia, e qual é o papel e qual não é o papel da ciência na gestão de uma pandemia? Se só de ciência se faz a gestão de uma pandemia, é uma excelente questão. O que é que eu acredito e o que é que eu acho como é que as coisas deveriam ser e deveriam correr para tudo ser linear e sem ali precalços na engrenagem. A ciência tem de ser o base. Isto parece óbvio e deveria ser consensual, porque às vezes nem isto é consensual. Mas a ciência deveria ser o base. Todas as nossas decisões devem ser baseadas na melhor evidência científica disponível até ao momento. A melhor forma de explicar é a ciência deve ser a base, exatamente, mas não nos podemos esquecer que também há uma parte política da questão. E a parte política da questão tem a missão de tornar isto democraticamente acessível a toda a população. Ou seja, a ciência deve fazer a assessoria técnica. Nós não queremos um governo de uma tecnocracia, não é? Ou seja, nós votamos os nossos representantes, eles são os governantes, eles têm que tomar as decisões baseadas na melhor evidência científica disponível, mas muitas vezes a política, especialmente neste contexto muito difícil, onde muitas vezes não há uma decisão certa, há decisões menos más, pronto, e realmente cabe então à parte política da questão fazer esta gestão, tomar as decisões. Ou seja, na minha visão, isto é um equilíbrio. Tem que ser sempre baseado na melhor evidência científica e eu não me canso de repetir isto porque nós temos assistido a fenómenos muito curiosos, se calhar quererás abordar este mais lá para a frente, mas nós temos assistido a fenómenos muito curiosos e muito preocupantes em que nós recentemente caminhámos onde confiávamos cada vez mais nos cientistas, na ciência, nas publicações científicas, mas não sei precisar uma data, mas desde há uns anos para cá parece que as coisas começaram a virar, não é? Como que um pêndulo que chegou a um lado e começou agora a avançar para o outro lado. E às páginas tantas nós damos por nós a falar nas redes sociais ou nas ruas, nos cafés, e chega a ser equivalente a alguém que é doutorado numa área que passou uma vida inteira a ler, a escrever, a investigar, a fazer ciência naquela área, e a opinião daquela pessoa ser igual a um tipo que viu um vídeo no YouTube de meia hora. Pronto, e essas opiniões são quase tidas como equivalentes e ambas aceites e ambas válidas, e isto é um perigo. Isto é realmente um perigo. E por isso é que eu acho, ou seja, tudo deve ser baseado na melhor evidência científica disponível, mas isto não deve ser uma tecnocracia. Deve haver também uma gestão política, que torne mais democrático, que procure também simplificar a questão, porque há uma tendência também, quando nós estamos a falar mais entre pares, de complexificar o discurso. Ou seja, eu se for a um congresso para falar sobre o tema X, não interessa, a minha tendência é querer brilhar, então vão usar um discurso mais técnico, mais complexo, quase que hermético, não é? Quase que só quem está dentro do tema é que vai perceber. Mas na gestão da pandemia o truque não é esse, o truque não é brilhar para os pares, porque é fazer com que qualquer pessoa, mesmo que tenha a 4ª classe, ouça e perceba. E tocaste agora em duas ou três coisas que são muito interessantes, especialmente essa democratização
da ciência e do conhecimento científico é algo que me interessa muito, mas deixa-me voltar a uma coisa que falaste. E falaste em termos de anos que havia uma altura em que estávamos muito alinhados, digamos, com a ciência, mas que o pêndulo tem vindo a caminhar noutro sentido. E eu ia perguntar, era uma das perguntas que tinha preparada para ti, eu acho que até desde o início da pandemia, eu acho que noto uma diferença, ou seja, no início da pandemia parece que de repente todos os olhos da opinião pública se viraram para a ciência e para os cientistas como a fonte da salvação e houve vou-lhe chamar um alinhar da opinião pública com a ciência e a ciência era a resposta. E com o tempo, se calhar através da opinião pública se aperceber que as respostas se calhar não eram tão lineares e a ciência não era tanto uma fonte de salvação, mas que era mais complexo que isso, acho que esse, chamemos-lhe um alinhamento que se dissipou, portanto, nem só em termos de anos, como estavas a falar, mas mesmo com o passar da pandemia tenho notado, eu acho, esse pêndulo também, alinhámos-nos muito com a ciência a certo ponto e, entretanto, temos vindo a perder isso. E queria-te perguntar se também notas isso e se tens alguma explicação para esse dissipar da opinião pública se alinhar com a ciência. Uhum. Eu acho que tens razão. Realmente eu também reparo nisso. Também reparo, e porque que, na minha opinião, porque que isso tende a acontecer? Eu diria que por duas razões. Uma delas, não nos podemos esquecer que tudo isto é novo. Tudo isto é uma novidade para todos. E a ciência rege-se por aquilo que... Ou seja, a ciência só fala em certezas quando realmente as tem. Sendo isto uma coisa nova, é normal que haja uma certa natureza um pouco como que zigue-zagueante. É normal e é aceitável que, sendo uma coisa nova, a própria ciência dê avanços e recuos. Depois, não nos podemos esquecer que, ao mesmo tempo, nestes novos mundos onde as redes sociais têm uma preponderância bem maior do que alguma vez tiveram na nossa história, isto depois cria uma dinâmica que não é muito fácil de gerir, não só para a ciência, como também lá está, como depois também para quem está a gerir a parte política da questão da pandemia. Um bom exemplo temos com o caso da hidroxicloroquina. Aquilo nasce como uma avalanche, depois os grupos negacionistas criam pressão a dizer que aqui está uma medicação milagrosa que nos salva, vocês é que não querem, e depois aqui inverte um bocado o ónus da prova, porque a ciência, quando é bem feita e diz que isto está bom, isto funciona, prova que isto está bom, que isto funciona, não é? Mas estes movimentos invertem aqui a questão, apresentam qualquer coisa como a solução, mas os outros é que têm que provar que aquilo não funciona. Certo. Porque eles não têm provas nenhumas que isto funciona. Isto funciona e está aqui, e depois lançam suspeitas. Não, vocês é que não querem, ou vocês é que estão a esconder, não é? Isto depois cria aqui uma dinâmica que, se calhar, aqueles estudos todos feitos para desmontar que esta medicação ou outras não funcionam, se calhar poderiam estar a ser usados aquele tempo, aqueles recursos, aquele dinheiro, tudo isto poderia estar a ser usado num outro sentido, se calhar a pesquisar algo que fizesse mais sentido e que tivesse mais proveitos para todos nós. Ia-te perguntar também, porque lá está esse dissipar e essa dinâmica difícil de gerir realmente. Observou-se, mas o que é que nós fazemos? Porque este zigue-zaguear realmente criou, eu acho, se não confusão, pelo menos um burburinho e deu espaço aos negacionistas, porque este zigue-zaguear, para quem faz ciência todos os dias, é parte do processo, mas para quem está de fora pode parecer algo... Não sabem o que é que andam a fazer por andarem sempre aos zigue-zagues e não é esse o caso. Estas iterações são essenciais para o processo científico. Mas como é que então, porque é muito importante, porque senão depois geram-se essas vozes negacionistas e criam-se esses espaços para essas dinâmicas complicadas,
como é que nós podemos comunicar as coisas de tal forma que possamos zigue-zaguear como zigue-zagueia a ciência, sem que criemos este espaço para os negacionistas. Como é que fazemos essa gestão? Então, na minha opinião, a melhor forma de o fazer é com uma comunicação mais clara, o mais simples possível, o mais transparente possível, que os dados, desde que não sejam sensíveis no sentido de ferir a individualidade de alguém, ou seja, que os dados devam ser o mais possível partilhados e tornados públicos, até para haver um escrutínio de fontes independentes. Eu lembro-me que no princípio, muitas vezes, vimos acusações tontas, mas vimos acusações que a DGS estaria a esconder números ou a falsificar números, que essas acusações, na sua grande maioria, exceto talvez num pequeno núcleo de pessoas mais especiais, é que desapareceram assim que realmente a DGS passou a divulgar e a libertar a maioria dos dados todos, desde que não ferissem a individualidade e o sigilo pronto, de algumas pessoas. E essa para mim é das melhores formas. E depois também é isso, é preciso reforçar que tudo isto é novo. Eu lembro-me que, por exemplo, ainda hoje nós assistimos, eu lembro-me que quando isto tudo começou, ainda está agora a fazer um ano, os primeiros focos estavam ainda concentrados na China. Eu lembro-me que eu próprio escrevi, mais pessoas escreveram coisas semelhantes nessa altura, e a Graça Freitas dá uma entrevista onde diz que neste momento não há evidência de transmissão de pessoa a pessoa. Pronto. E meses mais tarde agarram nestas declarações retiradas do contexto e apontam como o grande falhanço da DGS. Mas pronto, quer dizer, nesta altura, há um ano atrás, aquilo que se sabia, com os dados disponíveis e que nós tínhamos, era que não havia transmissão de pessoa a pessoa. Por isso, é normal que, sendo... E daquilo que eu me lembro, ela até fez questão de o referir, que foi neste momento. Ou seja, isto não é muito fácil de combater e desmontar. Há sempre um núcleo de pessoas que está tão vocalmente contra a ciência e que está tão embrenhada no negacionismo, no conspiracionismo, e este núcleo de pessoas é muito difícil ser convencida. O melhor a fazer a estas pessoas acaba por ser enfrentá-las e tentar reduzir a sua atividade vocal ou tentar fazer com que a sua influência diminua. A comunicação deve realmente focar-se também naquele grupo de pessoas que são como que suscetíveis a este tipo de discurso, ou seja, são aquelas pessoas que, não é uma crítica nenhuma, mas são aquele tipo de pessoas que, pela própria natureza da sua formação e da sua profissão habitual, não estão tão habituadas nem habilitadas a filtrar este tipo de informação. É perfeitamente normal, sem crítica nenhuma, nem julgamento, e a comunicação também deve se focar muito neste tipo de pessoas. Por isso, voltando outra vez ao início, uma das melhores formas de conseguirmos combater e diminuir a influência destes grupos é essa mesmo, não só simplificar ao máximo a mensagem, saber também estratificar a mensagem pelos nossos grupos-alvos, saber o que e quando e para quem é que nós queremos comunicar, e depois, numa outra vertente, a parte mais técnica, que também faz sentido, que é libertar ao máximo de dados para que possam ser escrutinados e auditados por pessoas independentes, até para estas pessoas que estão aqui neste limbo, que são mais suscetíveis e que possam ter algum tipo de desconfiança das instituições, que também eu creio que está um pouco na moda, esta desconfiança das instituições, que possam já aceitar os dados. Ou seja, o Manel até pode desconfiar se for a DGS a dizer que houve 10 casos novos e que a média é esta, mas se for um grupo de voluntários, de analistas de dados que se deram ao trabalho de reanalisar aqueles dados todos e dizer não, realmente isto é verdade, a DGS tem razão, foram estes casos e a média foi esta e são estes os números. Ou seja, estas pessoas que não estão totalmente no campo negacionista, mas que estão suscetíveis e vulneráveis a este tipo de discurso e manipulação, possam então ser convencidas dos factos.
Mas está aí um conjunto, mais uma vez, um conjunto de muitas coisas. Porque falamos aqui da democratização da informação e do conhecimento e que é preciso transparência, que a informação é preciso estar disponível, mas depois também é verdade que interpretar esta informação não é necessariamente uma coisa que seja acessível, porque nem toda a gente tem as ferramentas para saber como é que se lê esta informação, como é que se interpreta esta informação. Portanto, se havia uma altura em que se dizia que as pessoas não tinham acesso à informação e que era preciso dar acesso à informação, bom, agora nós temos o acesso todo, mas continuamos a ter estas situações em que as pessoas têm o acesso à informação, mas não sabem navegá-lo. E depois, para mim, também depois entramos neste problema de, ok, então façamos com que a ciência seja democrática, mas depois, quem é que tem autoridade para falar de ciência? Porque se a ciência é para ser democrática, temos que dar espaço às pessoas para duvidar da ciência. Eu acho que isto é importante porque não é muito democrático dizer às pessoas: confiem em mim, que eu sou cientista, fecha os olhos e segue. Mas mais uma vez, estamos de volta aqui a um equilíbrio muito difícil de gerir. Como é que nós criamos um espaço em que as pessoas, formação ou não, possam discutir a ciência de forma informada? Não só tendo acesso à informação, mas como é que nós as ajudamos a navegar a informação? Sim, e isso realmente é bastante importante, porque a ciência, ao contrário da religião, por exemplo, não é nenhum dogma, ou seja, não é a ciência, a própria natureza da ciência é poder ser contestada e melhorada e evoluir e haver nova evidência e construir em cima de construções anteriores. Embora também há aqui uma certa... Embora tudo isto por isso é verdade, mas também há uma fronteira, ou seja, a fronteira é quando passamos para aquele lado já meio bizarro ou absurdo. Por exemplo, não vamos discutir se a Terra é plana, por exemplo. Certo, não. certo. Mas pronto, isto para quê? Isto para chegar eu já vou focar mais na tua questão. Deixa-me só fazer aqui este caminho acessório para chegar depois também, pegando nisto que eu disse e chegando aqui outra coisa muito importante, que é a parte dos factos e dos diagnósticos, não é? Que é uma coisa importante que a ciência faz, ciência e não só, e que de antes nós tínhamos isto como garantido, mais ou menos, era que nós dois podíamos discordar qual é que era a melhor solução para resolver a pandemia, por exemplo, para dar aqui um exemplo atual, mas havia uma coisa que nós hoje iríamos concordar de certeza, que era nos factos e no diagnóstico. E isso nós estávamos de acordo, nós concordávamos, à base da melhor evidência disponível, que os factos são estes, o diagnóstico é este, e depois até podemos diferir nas soluções. Pronto. O problema é que hoje em dia, mesmo estes factos e mesmo estes diagnósticos, há muito pouco consenso. E quando há pouco consenso nos próprios factos e nos diagnósticos, quase que temos pessoas a viver, quase eu diria mesmo, temos pessoas a viver em realidades paralelas. Mas dizes, desculpa interromper-te, mas dizes sim. Consenso, não consenso científico, consenso da opinião pública, queres dizer? Sim, neste caso seria mais consenso da opinião pública, sim. Da opinião pública, sim. Com alguma evidência científica, porque estatística é estatística, pronto, não está lá, pronto, não, mas sim, mais nesse sentido, sim. E quando nós, enquanto sociedade, não conseguimos concordar sequer com os factos ou com os diagnósticos, não é? Há uma parte da população que vive, no fundo, está a viver factos alternativos e neste caso, lá está, esta é uma das grandes dificuldades em fazer a ponte para aquele lado. A questão sobre o democratizar a ciência também é... Lá está, antigamente nós tínhamos uma imprensa que era mais forte, tinha mais presença, tinha mais meios e a própria imprensa era um mediador, ou seja, atuava aqui como alguém que era respeitado, que era ouvido e que tinha esta função importantíssima de mediação, que conseguia pegar
em alguns artigos científicos, ou pronto, seja aquilo importante que fosse na área da própria ciência, e conseguia transformar, simplificar e apresentar ao grande público. Pronto, claro que nesta simplificação perde sempre algum rigor, mas para o efeito que nós queremos era importantíssimo e era ótimo. Hoje em dia, este efeito mediador perdeu-se um pouco. Nós perdemos um pouco esta figura da imprensa enquanto ator mediador entre a ciência e a população no geral. E quem é que está a mediar agora este circuito? Na realidade, ninguém o está. Ninguém o está. Porquê é que achas que isso se perdeu? Porquê que eu acho? Por dois motivos. A imprensa em si perdeu o poder por vários motivos. Porque perdeu dinheiro, logo para começar, com menos recursos tem menos jornalistas. Os menos jornalistas que têm que fazer o mesmo, se calhar aos 15, têm que fazer o mesmo que antes faziam 30, com menos tempo, que é para trabalhar. É impossível ler 20, 30 artigos e escrever sobre aquilo, se calhar já só vai ler 2. Há também uma própria pressão da sociedade hoje em dia para aquilo que é imediato, ou seja, o próprio tempo jornalístico, o tempo político, o tempo da ciência, tudo isto acelerou imenso. E no jornalismo nota-se essencialmente na competição pelas notícias ao minuto, ou seja, o foco dos grandes jornais é noticiar primeiro. Não necessariamente noticiar melhor. Ou seja, tudo isto leva a que o poder que a imprensa tinha de poder ter este papel importantíssimo de mediador entre ciência e população em geral, perdeu-se. Pronto. Por outro lado, temos o crescimento das redes. O Facebook, o Twitter, o Instagram, não é que... Primeiro, isto começou com os blogs, até, que é para sermos até mais corretos, mas agora com o crescimento destas redes sociais, isto massificou-se e faz com que, basicamente, qualquer um de nós tenha um megafone de acesso ao grande público sem qualquer tipo de mediação. Isto é um instrumento que pode ser usado para o bem ou para o mal. Pronto. Ou seja, podemos ter um cientista honesto e conceituado e reputado a falar e a informar diretamente as pessoas, como podemos ter alguém mal intencionado a partilhar teorias da conspiração que, para alguém que é suscetível até que faz sentido, e repartilhar aquilo. Pronto, e depois... E fica muito difícil para as pessoas saberem distinguir uma coisa da outra. Fica muito difícil. E eu até diria mais, porque até é mais apelativo esta mensagem de contestação, de ser do contra, de ser sempre muito crítico, mesmo que baseado em nada, não é? Mas é... Até porque se calhar nós vivemos numa altura em que as pessoas já por um acumular de N outras coisas sobre as quais elas estão chateadas e revoltadas e em muitas das vezes com razão, e se calhar esse acumular de coisas já as deixa num comprimento de onda que as faz mais, como dizes, mais suscetíveis a engrenar por estas teorias da conspiração, e porque acabam sempre por ser antissistema e etc. Se calhar isso também as ajuda, ou melhor, não as ajuda nada, deixa-as apenas mais suscetíveis a esse tipo de mensagem. Sim. E além disso, há outra coisa também que está muito na moda, é ser antissistema, não é? Mesmo até na política são tantos candidatos antissistema que se calhar ser do sistema é que é bom já, porque está toda a gente já fora do sistema. Certo. Mas sim, nós temos estado a evoluir enquanto sociedade para uma situação curiosa, interessante também. Não deixam de ser tempos muito interessantes, mas ao mesmo tempo bastante perigosos, porque depois, eu às vezes sinto que quando vou ler estes grupos do Facebook ou assim de negacionistas, às vezes sinto que voltei quase que à Idade Média, que na Idade Média houvesse Facebook, era aquilo que eles estavam a escrever ali. E depois, pronto, o problema é que aquela frase não é minha, mas já muito famosa, talvez, é que gente mais palerma sempre houve, só que estavam isolados, não falavam muito entre eles.
Agora podem se juntar todos e amplificam a sua própria mensagem. E como é que nós, enquanto sociedade, conseguimos combater isto? Não é fácil, não é nada fácil. Sim. E importante dizer, a ideia não é combater, para usar os palermas eles mesmos, mas combater a palermice. Sim, exatamente. E evitar e lá está, o democratizar da ciência, o democratizar do conhecimento seria, eu acho, a solução para isso, porque é termos uma sociedade verdadeiramente capaz não só de aceder à informação, mas de navegar a informação, interpretar a informação e utilizá-la para tomar as suas decisões. Mas, e deixa-me pegar agora que falamos nisto, leva-nos bastante bem à minha pergunta seguinte, que tem a ver com o movimento anti-vacinas, não só da vacina agora contra a Covid-19, mas o movimento anti-vacinas que já vinha de trás e que já vinha a ganhar alguma força na Europa. Doenças que já estavam praticamente erradicadas na Europa começaram a aparecer surtos aqui e ali devido à falta de vacinação em alguns sítios e, portanto, estamos aqui outra vez numa situação em que seria muito importante esta democratização do conhecimento para que as pessoas pudessem efetivamente... Porque eu acho que as vacinas as vacinas no seu início funcionaram porque as pessoas sabiam, viviam doenças muito graves e queriam uma solução. E as vacinas solucionaram o problema e, portanto, toda a gente era a favor das vacinas. Entretanto, as vacinas eram só uma coisa que ficou normal, mas acho que as pessoas deixaram de entender as vacinas, ou sequer de entender a importância ou como funcionam, e agora estamos a chegar a um ponto em que as pessoas já não se lembram das doenças, já não conseguem relacionar com o porquê das vacinas, também já não entendem ou não interagem com a ciência por detrás das vacinas e estamos a assistir, acho eu, a outra vez um desalinhar da opinião pública com o consenso científico no que toca às vacinas. Sentes isso, que as pessoas realmente estão a deixar de querer vacinar? Sentes que este desalinhar da opinião pública com a opinião científica que tem tido um impacto na taxa de vacinação, isso te preocupa que não consigamos atingir os objetivos da vacinação contra a Covid-19 por causa destas relações difíceis entre a mensagem científica e o público? Sim, olha, as vacinas foram vítimas do seu próprio sucesso. Certo. É um ótimo exemplo. Em Portugal, felizmente, nós somos um país que as modas chegam sempre tardiamente. Por isso, a moda anti-vacina, embora muito forte em países como França e Itália, em Portugal ainda é uma coisa recente e de nicho, reduzida mesmo. Eu trabalho há 12 anos com crianças e pais, já contam-se pelos dedos de uma mão o número de pais que eram anti-vacinas a sério, porque há aqueles que não vacinaram os filhos por esquecimento, porque esqueci-me, peço desculpa e vou já resolver isso e realmente para a semana que vem já resolveram aquilo. Pronto, esses não são anti-vacinas, foram apenas despistados. Pronto. Aqueles pais que realmente são anti-vacinas, eu devo ter apanhado 4, 5 em 12 anos. Pronto, ou seja, em Portugal ainda é uma coisa... Existem, mas ainda é uma coisa reduzida. E realmente é isso mesmo. As vacinas foram vítimas do seu próprio sucesso. É fácil, ou foi mais fácil introduzir vacinas num contexto onde temos alta prevalência de varíola, de poliomielite, de todo o tipo destas doenças, não é? Ou seja, as pessoas querem, neste caso não uma cura, mas querem uma solução para estas doenças, querem que os seus filhos sobrevivam. É uma situação atual onde, a varíola já não há, a poliomielite na Europa também já não há, ou seja, começa a haver aqui um certo relaxamento e achar que se calhar já não é preciso. Depois temos a outra parte, que a ciência tornou-se tão complexa e lá está, ninguém simplificou, ou pelo menos quem o fez não teve a amplitude necessária, que temos alguém que vai ler uma bula e descobre.
isto tem aqui alumínio, estamos a injetar alumínio na vacina e o alumínio faz mil e uma coisas. Mas depois não se dão ao trabalho de fazer outra parte, que é porque que o alumínio está naquela vacina, qual é que é o motivo, porque há um motivo que é para estar, pronto. Já agora posso explicar, é para aumentar a reação inflamatória que faz com que, no fundo, vai amplificar o efeito daquela vacina, pronto. Por isso é que o alumínio está presente nas vacinas. E também esquecem-se de referir uma outra parte, é que a pressão de alumínio em cada vacina é minúscula, mas mesmo muito minúscula. Nós ingerimos mais alumínio naturalmente na alimentação do que na vacina. Já na história do mercúrio, que já nem sequer há mercúrio nas vacinas, mas mesmo quando havia, eu se fosse comer uma pasta de salmão ao restaurante e estar a ingerir mais mercúrio do que levar 10 vacinas seguidas. Pronto, ou seja, isto chega a quase que ser absurdo. No outro dia vi alguém, uma influencer da moda das dietas, a dizer que não tomava a vacina porque a vacina tinha açúcar. Uma percentagem de glicose, e depois eu fiz as contas, a glicose que estava naquela vacina era 0,01% de um pacote de açúcar. Ou seja, é disso que estamos a falar. Mas era uma influencer com não sei quantos mil seguidores a dizer aquilo e com certeza meia dúzia ficou a acreditar e a achar, não, isto aqui para a minha dieta, faço agora a dieta do paleolítico ou cetogénica, vai-me fazer mal à dieta. Estas teorias às vezes até que têm estas bases que são verdade, ou seja, realmente tem lá este pedaço de açúcar, mas é uma fração ínfima, ou seja, até acaba por ser um disparate estarmos aqui a fazer a falar sobre isto. Achas que houve alguma preguiça por parte da comunidade científica de continuar a insistir na comunicação de certas coisas, como por exemplo o exemplo que deste agora das vacinas, que entretanto, como estamos agora a falar do RNA mensageiro, que é uma tecnologia completamente nova e que nunca ninguém falou às pessoas, e de repente estamos a falar de injetar esta vacina às pessoas e as pessoas não sabem o que é e cria-se assim um pânico. Achas que há algum... Vou usar desleixo, se calhar é um bocadinho uma palavra forte, não sei, mas desleixo da parte da comunidade científica de continuar um trabalho de comunicação científica que ajude realmente as pessoas a entender a ciência? Ok. Deixa-me só voltar atrás, só para terminar a questão anterior. Tinhas perguntado também se eu estaria preocupado sobre a não adesão às vacinas. Claro que estou, bastante preocupado. Já agora aproveito que é para explicar que, ou seja, cada vírus tem o seu limite para aquilo que nós chamamos de imunidade de grupo. Ou seja, um vírus mais transmissível requer mais imunidade de grupo que um vírus que é menos transmissível. Por isso é que, assim que as taxas de vacinação descem um pouco, qual é que é o primeiro vírus? Os primeiros vírus que aparecem? Sarampo. Porque o sarampo é um vírus muito, mas mesmo muito transmissível, bem mais do que a Covid, por exemplo, e requer uma taxa de vacinação a rondar os 95%. Ou seja, não é preciso muito para cairmos abaixo dos 95% e já haver perigo de haver transmissão e pequenos surtos de sarampo na comunidade. Para a Covid está estimado que seja algo entre 60% a 70%. Temos que ter 60% a 70% da população vacinada para conseguirmos atingir a tal imunidade do grupo, para conseguirmos ter a Covid controlada. Sobre esta parte da comunicação, eu não colocaria as coisas nesses termos, eu colocaria as coisas noutro tipo de termos, que era a ciência evoluiu e tornou-se muito complexa, demasiado complexa mesmo. As técnicas de PCR que nós usamos agora nos laboratórios, que também são alvos de teorias incríveis agora associadas a isto, isto são coisas que no meio académico e científico, se calhar desde 2004, 2003, começou a aparecer, alguns por aí, tu se calhar até que saberás melhor que eu, mas chegou ao público, pronto, aos hospitais, após a gripe das aves só. Isto foi há coisa de 8 anos, 9 anos. Se tu falasses comigo em 2008 e me dissesses, olha, eu tenho ali uma máquina que reproduz e amplifica material genético de vírus, que é possível identificar. Eu achava que isso era ficção científica, que isto era a gozar comigo, não é? Ou seja, isto evoluiu muito, isto evoluiu tanto. Agora a máquina faz isto em tempo real e está-te ali a mostrar em tempo real a presença ou não daquele gene.
e estas vacinas também agora com mRNA mensageiro, ok, mesmo eu que estou na área e que estudo e que gosto e que até que sou alguém interessado nesta matéria, eu também, pronto, não vou estar aqui a puxar dos meus balões. Eu, se calhar há um ano e meio atrás, nunca tinha ouvido falar disto também. Ou seja, o que é que isto faz? Isto faz com que, mesmo até pessoas que estariam até mais capacitadas a falar sobre o assunto e a perceber e a tentar fazer este papel de simplificar a mensagem, a ciência evoluiu-se tanto e complexificou tanto num curto espaço de tempo que ou tu estás sempre em cima do acontecimento e sempre a ler e sempre interessado, o que por um lado é impossível, porque todos nós temos os nossos, ou seja, o meu trabalho não é no laboratório, eu trabalho numa urgência, ou seja, eu se tiver o tempo livre mais depressa eu vou ler uma atualização sobre uma doença específica do meu dia-a-dia, ou um tratamento específico do meu dia-a-dia, do que sobre uma atualização recente ou uma futura técnica de vacinas que em 2018 ainda estava em fases mais experimentais. Mas pronto, agora a coisa com isto, claro que fui ler mais, fui me informar e realmente percebi, ok, isto é novo, mas não é novo de hoje. Em 2018 já havia 7 ou 8 vacinas já na fase 2 a serem testadas e experimentadas, inclusive para o VIH. E esta para mim também é uma das dificuldades, é que a ciência evoluiu muito em um curto espaço de tempo e tornou-se hiper complexa, o que torna difícil até pessoas não bem da área, porque lá está, eu não sou cientista, mas estou ligado, ou seja, teria mais facilidade em perceber do que um cidadão leigo, pronto, passando aqui a expressão, mesmo até para pessoas do meu nível, pode ser difícil conseguir estar atualizado e a par e passo e acompanhar as novas tendências e aquilo que está a acontecer e acompanhar no sentido de realmente perceber e descodificar e entender. Por isso é que depois nós temos este lado perigoso em que, infelizmente, e digo infelizmente mesmo com muita pena, há alguns profissionais de saúde, felizmente são na minoria, mas há alguns profissionais de saúde que depois acabam por cair também nestas teias da conspiração e negacionistas. E demonstra que realmente fica difícil de ficar a par e que nem sempre é fácil, que mesmo pessoas que estão talvez não completamente dentro da ciência, mas relacionadas com a ciência, que mesmo para essas pessoas... Bom, e eu de mim falo, quer dizer, eu tenho a minha especialidade, mas se formos falar realmente também os PCRs e a biologia molecular e essas coisas, quer dizer, já me passam um bocado ao lado, e é como dizes, se eu for ler e se me for informar, se calhar, lá está, são aquelas ferramentas de ser capaz de navegar a informação, de interpretar a informação, que se calhar ajudam a conseguir perceber. Mas essas ferramentas vêm com anos e anos de formação e acho que as pessoas, nós atiramos-lhe hoje em dia montanhas de informação que elas não têm capacidade, porque não foram ensinadas a fazê-lo, não têm capacidade, não têm as ferramentas para navegar a informação. Mas nós falamos da importância da ciência, especialmente nesta área da saúde, de que é importante as pessoas terem acesso à informação para tomarem as suas decisões. E eu queria te perguntar se na tua experiência, se as pessoas querem saber, isto é, se uma pessoa, se lhe ofereces um tratamento A ou um tratamento B, imaginemos que temos uma situação em que a pessoa tem que escolher uma rota ou outra. Qual é que é o tipo de informação que as pessoas pedem? Se elas realmente se interessam por saber a ciência que está por detrás, ou se simplesmente querem saber, digamos, o bottom line, querem saber, diz-me só o que é que tu achas enquanto técnico de saúde e o que tu disseres eu faço. Então, nós apanhamos há um pouco de tudo. Mas eu diria que a grande maioria das pessoas ainda confia. Ainda confia. E se for ao médico e o médico disser que tem que fazer este exame, tem que tomar esta medicação, a maioria das pessoas não questiona. Aliás, é uma coisa muito, muito curiosa. Muitas vezes, na nossa urgência, eu pergunto sempre às pessoas se sabem o que é que vão fazer. E acredito que muitas delas respondem que não. Apenas disseram que o médico
disse que é para esperar um bocadinho, que eu ia fazer uns tratamentos. Mas nem sabem o que é. E que nem sabem o que é. Mas para aquelas pessoas também não faz mal, porque confiam. Porque se o médico diz que tem que fazer esta análise ou este tratamento, ou seja, aquilo que for, se o médico disse e se o enfermeiro também confirma e vai fazer, está tudo bem por mim. Pronto, não querem saber mais e não... Ou seja, estão satisfeitas com aquilo, com uma explicação muito simples só do tem que fazer isto ou vamos fazer aquilo e está feito. Depois, e a grande maioria das pessoas funciona assim, não, pelo menos cá em Portugal, não tem, a grande maioria das pessoas confia e realmente delega nos profissionais de saúde, nesta relação de agência que é feita entre doente e profissional de saúde, delega no profissional de saúde as decisões e até há uma tendência, porque nós estudamos e nós queremos que as pessoas participem no seu próprio processo que é para poderem, dentro do possível e dentro da assimetria da informação que existe, claro, mas que possam participar neste processo de escolha. Mas aquilo depois, na realidade, a maioria das pessoas não querem participar. Pronto, e por um lado percebe-se, pronto, se calhar não tem sequer conhecimentos para poder... e se uma pessoa está doente e a passar mal, também possivelmente tem pouca disponibilidade para estar a discutir essas coisas. E também é isso mesmo. Depois, há um grupo mais pequeno de pessoas, existe sim, que já faz mais questões, já faz mais perguntas, e já pergunta se há alternativas, não tanto para os próprios. Eu noto que quando se está a falar dos próprios não têm tantas questões, ou pelo menos não perguntam sobre alternativas, perguntam sobre mas essa medicação faz o quê? Que efeitos secundários é que faz ao certo? Ou seja, algum tipo de pessoa pode esmiuçar um pouco mais, ou já pergunta se a análise percebe também aquilo, ou seja, aquilo que for. Quando se trata dos filhos, há uma tendência um pouco maior, mas também não deixa de ser um grupo pequeno, que não só faz estas questões, como ainda dá o outro passo, que é também questionar se alternativas é que há. Se temos mesmo que colher este sangue para a análise, não podemos só colher a urina, não podemos só fazer aquilo, porque é que temos que fazer isto. Neste caso já costuma haver mais este tipo de diálogo, onde não só os pais questionam um pouco mais o que é que se está a fazer, como o porquê, e também se discute um pouco as alternativas. E como é que lidas com essa situação de ter de comunicar muita ciência, muito complexa, de uma forma abreviada e simplificada para que as pessoas possam tomar realmente decisões informadas? Como lidar com isso? Como comunicar, neste caso é quase que na vida real, no dia-a-dia e em situações de maior stress. Acho que podemos realmente usar essa expressão. Olha, eu desde muito cedo aprendi que realmente a melhor maneira é simplificar ao máximo. O facto de trabalhar com crianças e adolescentes, por um lado, também, se calhar também ajudou neste processo de comunicação e de tentar simplificar ao máximo. Lembro-me, no outro dia tive uma pequena entrevista na CMTV, onde depois a jornalista perguntou-me para eu falar um pouco sobre a variante inglesa do vírus, e eu expliquei da mesma forma que tinha explicado há uma semana atrás a uma mãe que tinha a 4ª classe e ao seu filho o que era aquilo. E realmente é uma forma simples, mas, ou seja, o trabalhar neste ano de contextos obriga-nos realmente a simplificar ao máximo a linguagem, mantendo algum rigor. Naquele caso, a analogia que eu usei foi é como se o vírus tivesse uma chave melhor. Como tem uma chave melhor, consegue entrar mais facilmente nas células do nosso corpo. Também é preciso um pouco de imaginação, às vezes, para conseguir arranjar assim estas pequenas metáforas para simplificar. Porque realmente eu continuo a achar que
o truque é mesmo este. Ou seja, eu quando estava a falar com aquela mãe, o objetivo não era que eu parecesse muito inteligente. O objetivo era que ela percebesse, não é? E se o objetivo é que ela perceba, eu tenho que comunicar com a interseção de duas dimensões, que é o ser rigoroso o suficiente, mas o ser simples o suficiente. Ou seja, e é nesta interseção entre uma maior simplicidade possível e o maior rigor possível e com imaginação também, que se consegue arranjar aqui boas estratégias de comunicação, que é para explicar e até de forma rápida, porque isto também, especialmente no contexto de urgência, o tempo nunca está do nosso lado, infelizmente, e foi assim, ou seja, eu acabei por me formar enquanto profissional neste tipo de contexto. Mário, muito obrigada pelas tuas ideias que partilhaste connosco. Ia-te fazer uma pergunta final para acabarmos o episódio. É uma pergunta fácil. Qual é o papel da ciência em sociedade? Fácil. Bem, eu acho que responder a isso daria um livro, não? daria um bom livro. Mas qual é que eu acho que é o papel da ciência na sociedade? Eu acho que o papel da ciência na sociedade é ser como que o motor da nossa evolução. Ou seja, é a ciência que nos deve guiar para o bem comum, para a melhoria das condições de vida de todos nós, porque no fundo é isso. Porquê que os cientistas fazem ciência, não é? Porquê que há pessoas que estão em laboratórios a pipetar gotas de um lado para o outro? Porquê que há pessoas que estão em frente ao SPSS a fazer regressões lineares? Porquê que há isto tudo, não é? O objetivo final é a melhoria da vida, a melhoria das condições de vida da população em geral, não é? Ou seja, é o bem comum. E esse deve ser o objetivo final da ciência e o papel da ciência na sociedade, é contribuir para o bem comum. Fantástico. E por eu achar que o papel da ciência é contribuir para o bem comum, por isso é que eu acho que a ciência deve ter também uma forte componente pública, porque ao ter uma forte componente pública tem também uma componente democrática. Isto tudo para ligar logo ao princípio da nossa conversa, Sim. Que a ciência e o conhecimento devem ser públicos e democráticos, e esta é a única forma de realmente o ser. Uma nota fantástica para terminarmos a ciência enquanto motor para o bem comum e estas notas sempre da democratização do conhecimento. Muito obrigada, Mário. Muito obrigado, eu até uma próxima. Obrigada. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Consciência, onde falamos sobre ciência em sociedade. Espero que esta conversa vos tenha interessado e que vos tenha deixado com mais perguntas do que respostas. Podem juntar-se ao debate no Twitter através do handle @podconsciência. Obrigada por estarem desse lado e até à próxima!